Um dia de cada vez, caminhando pela palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje é o dia 6 da nossa jornada e vamos refletir sobre obediência, coração e a continuidade da obra de Deus mesmo em tempos difíceis. No dia de hoje, seguindo a leitura do nosso cronograma, os livros são Gênesis 6, Mateus 6, Esdras 6 e Atos 6. Prepare suas anotações, permita que o Espírito Santo fale com você de forma pessoal e prática. E sem mais delongas, Gênesis 6. Aqui a Bíblia descreve um mundo marcado pela corrupção e pela violência. O coração do homem havia se afastado completamente de Deus. E a primeira dúvida que aparece aqui em Gênesis é: se Deus não se arrepende, como costumamos ouvir, né? Porque aqui diz que ele se arrependeu. É uma dúvida que sempre aparece. E é muito importante a gente trazer que aqui em Gênesis 6, essa palavra usada, que Deus se arrependeu, significa nahem. Nahem, segundo léxicos hebraicos clássicos, significa entristecer-se profundamente, compadecer-se, lamentar uma situação, ser movido interiormente por dor, muita dor. Não significa cometer erro, não significa perceber que estava errado ou mudar de ideia por ignorância. E isso acontece muito quando a gente tenta passar a tradução do original para a nossa linguagem. Quando tentam tirar alguma palavra para se aproximar do real, acabam usando palavras que não necessariamente eram aquilo, mas que traria um entendimento. Mas aqui então o Senhor não comete um erro. Aqui a Bíblia está usando uma linguagem humana para expressar algo verdadeiro sobre Deus. Deus se entristeceu profundamente com a corrupção humana. Ou seja, Deus não errou ao criar o homem. Deus não mudou o seu plano por engano. Deus reagiu com dor real ao pecado. Mas em meio a esse cenário, Deus levanta Noé. Quando Deus anuncia o dilúvio, ele declara os dias do homem seriam 120 anos. E o que seriam esses 120 anos? Aqui é outra coisa que muitos se enganam. Muitos acham que é a idade limite dada ao homem, devido à sua maldade. E eu confesso e respeito que existe muitos teólogos que seguem essa linha. Mas existe uma outra linha teológica, que é a interpretação que ela é mais aceita por meio de comentaristas bíblicos, teólogos judaicos, estudiosos cristãos, que esses 120 anos representam o tempo entre o aviso de Deus e o início do dilúvio. O Novo Testamento confirma isso lá em 1 Pedro 3:20, quando ele diz que Deus aguardava com paciência enquanto a arca era construída. Então, esse número, segundo essa outra linha teológica que é a majoritária, esse número não representa um limite de idade para o ser humano, mas sim um período de graça. Foram 120 anos entre o aviso de Deus e a consumação do dilúvio. Durante esse tempo, Noé construiu a arca. Deus demonstrou paciência, dando oportunidade para arrependimento. A própria Bíblia confirma isso, pois depois do dilúvio, nós tivemos vários homens que morreram com muito mais de 120 anos, como Abraão, Isaac, Sem, Jacó. Esses 120 anos revelam um princípio espiritual importantíssimo, muito importante. Deus não age com pressa. Antes do juízo, ele avisa, ele espera, ele oferece misericórdia. E nós precisamos aprender isso. Quantas vezes o Senhor nos avisa, quantas vezes o Senhor é misericordioso, nos dá mais uma chance, é paciente. E o mais importante é que Noé
obedece a Deus, mesmo quando ele não via sinais visíveis de chuva, nem sabia, né, que era chuva na época, ninguém ao redor acreditava. Então é importante a gente perceber aqui que a arca não é um instrumento de salvação, é um testemunho de que a obediência ela protege e protege gerações. E a gente segue agora para Mateus 6, e aqui eu já quero dizer que o foco central de Jesus aqui é o meu e o seu coração. Aqui Jesus continua o Sermão do Monte e leva o ensino para algo muito profundo, que são as motivações do coração. Jesus fala sobre esmolas, sobre oração, sobre jejum e deixa claro que Deus não se move por aparência, mas por sinceridade. E aqui diz várias vezes, né? Mesmo que você não o veja, ele diz: o Pai que está em secreto, ele te vê. No íntimo, ele vê tudo que você faz por sinceridade e amor a ele, e ele recompensará. Ele ensina a oração que conhecemos, uma das orações mais conhecidas, que é o Pai Nosso. Quando Jesus ensina o Pai Nosso, ele não entrega uma fórmula mágica, mas um modelo de relacionamento. Primeiro, reconhecemos quem Deus é. Depois, alinhamos a nossa vontade a dele. E só então apresentamos as nossas necessidades. A oração começa no céu e se reflete na terra. Há uma estrutura e eu vou tentar falar um pouquinho com vocês aqui nessa estrutura dentro dos 15 minutos. Mas essa oração ela tem duas grandes partes. Primeiro, quem Deus é e como vivemos diante dele. Primeiro o céu, depois a terra. E ele inicia: Pai nosso que estás nos céus. Jesus começa com o Pai, não com o juiz. É relação, é intimidade, mas sem perder a reverência. Santificado seja o teu nome. Aqui não está tornando Deus santo, pois ele já é. Aqui está reconhecendo a santidade de Deus nas nossas vidas. Venha o teu reino. Não é um lugar, mas é governo. Que a vontade de Deus governe pensamentos, decisões, atitudes. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aqui está o coração da oração. No céu, a vontade de Deus ela é obedecida sem resistência. O ser humano é o único que às vezes não consegue obedecer a Deus. Na terra, nós precisamos aprender a obedecer. Então, orar, isso é abrir mão do controle de Deus, que seja feito na terra assim como é nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje é dependência diária, não acúmulo, não é ansioso. E aqui no final a gente vê, ele diz, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma. O amanhã cuidará de si mesmo. É dependência, é sustento, é confiança. Perdoa as nossas dívidas, falhas morais diante de Deus. Esse perdão não é bônus, é uma necessidade diária que temos. Mas ele diz: assim como perdoamos os nossos devedores. Jesus conecta o perdão recebido ao perdão liberado. Quem entende a graça, libera a graça. E a gente leu, né? Aqueles que são misericordiosos receberão misericórdia, que a gente leu ontem. Não nos deixes cair em tentação. E é importante a gente entender aqui que Deus ele não tenta ninguém. Provação é divina, tentação é maligno. Aqui nós pedimos proteção e discernimento. Reconhecemos que somos frágeis e que precisamos dele para que não venhamos cair em tentação. Mas livrar-nos do mal. Aqui é dependência espiritual total. Sozinhos somos vulneráveis, com Deus somos guardados. O ensino central do Pai Nosso é que a oração não é performance, não é repetição vazia, é relacionamento, é alinhamento e dependência de Deus. Continue a sua leitura que Deus tem muito mais para falar com você em Mateus 6. E a gente segue aqui com Esdras 6, onde a obra é, glória a Deus, concluída. Em Esdras 6 vemos algo poderoso. O templo finalmente é concluído. Depois de oposição,
atrasos e acusações, Deus move reis, documentos são encontrados e a obra avança. E mais, olha como o nosso Deus é um Deus que cuida de todas as coisas. No versículo 8, ele diz que o rei fala que as despesas desses homens serão integralmente pagas pela tesouraria do rei. É Deus cuidando de cada detalhe. O rei dá da tesouraria do reinado dele. Deus dá alimento, Deus dá animais para holocausto, Deus cuida de tudo. Isso nos ensina que o tempo de Deus não falha e aquilo que ele começa, ele sustenta até o fim. A conclusão do templo gera em todos alegria, adoração e celebração. A fidelidade do povo no processo resultou no cumprimento da promessa. E para finalizar, Atos 6 traz organização e maturidade da igreja. Aqui a igreja cresce e nesse crescimento surgem desafios, murmurações, diferenças culturais, necessidade de organização. Os apóstolos entendem algo importante. A palavra não pode ser abandonada, e muito menos a oração, mas as necessidades também precisam ser atendidas. Então, eles focam na oração e na palavra, mas escolhem homens cheios do Espírito e de sabedoria para servir as mesas. Aqui aprendemos que organização é sim algo espiritual e a maturidade gera um crescimento saudável. O capítulo termina destacando Estevão e ele é o primeiro mártir que a gente tem no Novo Testamento. Ele era um homem cheio de fé, de poder, que amava servir na igreja local. E quando atentaram contra ele, Deus o justificou. Você vai ler aí no versículo 15. Fazendo com que o rosto dele parecesse como de um anjo. E isso me lembra de uma frase que a gente sempre ouve, né? O justo não se justifica. E eu acrescento, ele é justificado por Deus. Hoje nós percebemos que Noé obedece em meio à corrupção. Jesus ensina a alinhar o coração. Deus conclui a obra em Esdras e a igreja amadurece em Atos. E Deus continua agindo assim hoje, quando há obediência, sinceridade e organização. Papai, nós te agradecemos por esse tempo. Nos ensine a andar contigo, mesmo quando o caminho parece difícil. Alinhe o nosso coração ao teu reino, ó Deus, que seja feito na terra, assim como é no céu. Ajuda-nos a confiar em ti todos os dias, que a cada dia basta o seu próprio mal, que a nossa obediência possa gerar frutos, ó Deus, e que a tua obra se cumpra em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te acompanhe hoje. Viva essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 7 da nossa leitura. Fique com Deus.